Olá, meus amigos químicos! Eu sou a professora Jéssica Tomé e nesta aula nós veremos o diagrama de fases da água. Vamos lá? Então, vou mostrar para vocês algumas considerações gerais e o próprio diagrama. Esse aqui é o diagrama para a água. Veja bem, para construir o diagrama, a água foi submetida a pressões e temperaturas conhecidas. Veja aqui, nós temos o eixo vertical da pressão, com valores de pressão, e o eixo horizontal com os valores de temperatura. Cada pontinho aqui, tanto nas curvas quanto fora delas, é referente a um experimento feito com uma pressão e uma temperatura conhecida. Todas as substâncias possuem um diagrama de fase semelhante ao da água, com estas regiões aqui apresentadas. E quando eu falar de fase gasosa, eu estou falando de vapor de água. Mais tarde neste vídeo eu vou explicar a diferença entre vapor e gás. Muito bem, então vamos começar analisando as curvas. O que é a curva vermelha? Essa curva aqui. Essa é a curva de sublimação. O que acontece? Todos os pontinhos que estão sobre esta curva são referentes a estados com sólido e vapor. Eles coexistem, vai coexistir sólido e vapor. Então, o que acontece? Se nós mexermos apropriadamente na temperatura e na pressão, a gente pode sair da fase gasosa para a fase sólida, no que nós chamamos de ressublimação, e se nós sairmos aqui da fase sólida, mexendo na temperatura e pressão, para a fase gasosa, nós teremos a sublimação. E em cima da curva coexistem as fases. Já na curva azul, nós temos a curva de ebulição. O que acontece nessa curva? Vai coexistir líquido e vapor. Ou seja, se eu mexer na temperatura e na pressão, eu posso sair da fase gasosa para a fase líquida, ou que é a condensação, ou sair da fase líquida para a gasosa, que é a ebulição. E em cima da curva coexistem as fases. Aqui nós estamos falando nesse quadrante aqui, que é estudado no ensino médio, quadrante. Esse quadradinho aqui, na verdade, esse quadradinho aqui, que é o mais comum, que se vê na escola. Então, aqui, como vocês estão vendo, está delimitado fase sólida, fase gasosa, fase líquida. Agora, vamos ver a curva verde. Na curva verde, nós temos a curva de solidificação ou de fusão. O que acontece? Mesma ideia. Aqui em cima da curva vão coexistir sólido e líquido. E se eu fizer as devidas transformações de temperatura e pressão, eu posso sair da fase líquida para a fase sólida, fazendo assim uma solidificação, ou saindo da fase sólida para a líquida, uma fusão. E em cima da curva coexistem as fases. Certo. Agora vamos falar sobre os pontos. Nós temos o chamado ponto triplo, que é este daqui. No ponto triplo, coexistem as fases sólido, líquido e gasosa. E o ponto triplo fica nessa coordenada aqui, de 0,006 atm e 0,01 grau. É importante também
reforçar que abaixo da pressão do ponto triplo, nós não vamos ter água na fase líquida. Certo? Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o chamado ponto crítico. Com o ponto crítico, acontecem algumas coisas engraçadas. Por exemplo, a gente vai conseguir definir a diferença entre vapor e gás. Após a temperatura do ponto crítico, que vai ser essa daqui, 374 graus, e a pressão do ponto crítico é 218 atm, abaixo da pressão crítica e acima da temperatura crítica, nós temos a fase de vapor superaquecido. O que acontece? Na engenharia a gente chama de vapor superaquecido, mas também no ensino médio, enfim, outros professores chamam de gás. Qual que é a diferença entre vapor e gás? Quando nós temos aqui o diagrama, a parte mais comum que a gente aprende no ensino médio, a gente consegue fazer a transformação das fases mexendo só na pressão ou na temperatura ou nos dois, correto? Por exemplo, aqui, eu tenho, digamos, essa pressão aqui. Se eu mexer na temperatura para a direita, eu vou para a fase gasosa. Vou do sólido para o gasoso. Aqui, eu tenho uma determinada temperatura. Se eu mexer na pressão, eu vou da fase gasosa para a fase líquida. E assim sucessivamente. Daria para fazer muitos exemplos. Mas com o gás, a coisa já fica mais complicada. Veja que não tem como mexer só numa variável e ir para a fase líquida. O que acontece? Quando nós temos o gás, nós temos que mexer na temperatura, vir para a esquerda e desmexer na pressão. Então, tem que ser... As duas variáveis precisam ser alteradas. Então, essa é a diferença básica entre vapor e gás. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que acima da pressão crítica e do lado esquerdo da temperatura crítica, nós vamos ter o líquido compressível, que é o líquido que, conforme o próprio nome diz, pode ser comprimido. E aqui, acima da pressão crítica e à direita da temperatura crítica, nós vamos ter o fluido supercrítico. O que acontece? Esse fluido, ele não tem características definidas nem de líquido e nem de fase gasosa. Então, a gente não consegue identificar uma fase líquida e nem uma fase gasosa. É um fluido que possui propriedades especiais e é bastante utilizado em algumas técnicas. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se você gostou do conteúdo, eu te convido a seguir o meu canal, a se inscrever no meu canal, que o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. E te vejo lá. Deixe seu comentário, sua curtida, bons estudos e até mais!